Olá, eu sou o professor Joatas Belo, doutor em filosofia pela Universidade de Navarra. Fiz o meu mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a licenciatura em filosofia pela UERJ, também no Rio de Janeiro. Nós estamos agora iniciando o nosso curso de Introdução à Filosofia pelo site Veritatis Splendor. E essa nossa primeira aula versa sobre o que é filosofia. A maior parte das pessoas que se interessam por filosofia, creio que elas buscam uma espécie de resposta profunda e global a respeito das questões mais relevantes da existência humana. Existem aquelas famosas perguntas fundamentais que são bem existenciais, né? Quem sou eu? Quem é a pessoa humana? Qual o sentido da vida? Né? Qual a felicidade humana? Qual o sentido da existência da realidade? Por que existe o mundo? Né? Quem criou esse mundo? Né? Qual a finalidade da existência? Enfim, são todas questões que em algum momento a pessoa humana, o ser humano que tem alguma profundidade ou está atento ao seu próprio caráter pessoal, né? Ao valor da sua consciência, ao valor da sua liberdade, são perguntas que a pessoa se faz. E nós temos na filosofia, né, que já tem mais de 2000 anos de história, um repertório de respostas a estas questões fundamentais imenso, né? Um repertório, um depósito no qual nós tentamos buscar alguma luz, algumas respostas, algumas possibilidades para enfrentarmos estas questões e tentarmos dar a nossa própria resposta, né? Ou, se for o caso, se for a nossa vocação, tentarmos colaborar para que estas questões sejam aprofundadas e as respostas adquiram cada vez mais um maior rigor, uma maior adaptação e capacidade de falar aos homens contemporâneos, enfim. Como nós podemos começar a falar sobre o que é a filosofia? Talvez a própria etimologia já nos oriente nessa questão. Filosofia é uma palavra grega, a filosofia surgiu na Grécia, e ela significa um amor à sabedoria. Amor aqui no sentido de amizade, né? Filia, dileção, um amor de amizade. Não é o amor sensível, o amor erótico, nem é o amor cristão, o amor de caridade, mas é o amor mais, digamos assim, fundamental, no sentido de que ele digamos, o coroamento, né, do amor humano, do amor sensível. É o amor que torna o próprio amor sensível, a paixão sensível, mais perfeitamente humana. E é o amor que também é a base, o fundamento para a virtude divina, a virtude teologal da caridade. Então esse amor de amizade, esse amor à sabedoria, é um amor que busca a sabedoria, né? Embora não seja um amor erótico no sentido sensível, tem essa dimensão de busca, de um desejo intelectual pela sabedoria. E o que é exatamente a sabedoria? A sabedoria, para os gregos, era o conhecimento dos primeiros princípios da realidade, o conhecimento daqueles princípios, razões primeiras ou fundamentos da realidade que nos cerca e da realidade humana. E nesse sentido, a filosofia, a gente já pode encontrar nela uma primeira oposição às ciências no plural, né? Enquanto elas são conhecimentos de alguns princípios secundários ou de algumas causas segundas, como fala a filosofia clássica, sobre de alguns setores, né, de alguns âmbitos da realidade, né? A filosofia pode ainda ser conhecida, né, aprofundando nesse sentido etimológico, como a ciência da causa primeira, né?
a ciência dos fundamentos. Diz o filósofo Jacques Maritain, na sua obra Introdução Geral à Filosofia, publicada em português, que a filosofia é a própria sabedoria, tal qual convém à natureza humana. Não é a sabedoria divina, a sabedoria divina é o próprio verbo, é o próprio conhecimento que Deus tem de si, a sabedoria divina em si mesma, e a sabedoria divina participada ou comunicada ao ser humano em primeiro lugar a revelação e ato seguido a teologia ou a reflexão racional, intelectual que se faz sobre a revelação com a luz da fé, com a luz da virtude teologal da fé, com os dons intelectuais do Espírito Santo, com a vida de oração, com a vida espiritual, etc. Mas a filosofia então é a sabedoria que convém à natureza humana, segundo Maritain, que é um filósofo contemporâneo, neotomista, um discípulo de Santo Tomás de Aquino, grande filósofo medieval e não só medieval, um grande filósofo universal, provavelmente está entre os maiores, ou pode mesmo ser considerado aquele que tem a descoberta mais fundamental da história da filosofia, que é o ato de ser, sobre o qual falarei detidamente mais adiante. Também diz o Jacques Maritain, na mesma obra, da Introdução Geral à Filosofia, que a filosofia, a sabedoria que convém ao homem por efeito do labor da razão. Ou seja, não é a sabedoria que vem do alto por uma inspiração divina, por uma assistência de Deus, por uma luz que vem do próprio princípio, mas é a luz natural da razão que busca o princípio primeiro da realidade. Esta é a filosofia. Um outro filósofo, moderno, contemporâneo, alemão, Wilhelm Dilthey, vai dizer que a filosofia exige um saber de validade universal. E os filósofos encaram diretamente e antes de mais nada o enigma do mundo e da vida. Ele diz isso na sua obra Essência da Filosofia. Está publicada em Portugal. Um filósofo mais contemporâneo, que viveu durante o século XX até a década de 80, o espanhol Xavier Zubiri, vai dizer que o grande problema filosófico não são apenas os conteúdos investigados pela filosofia nessa busca pelo princípio, mas é a própria ideia da filosofia. Em que sentido? Porque o princípio não é algo dado ou sabido de antemão, e que nós temos apenas que investigar os meios para chegar até ele. O próprio princípio que se busca não está dado, obviamente, de saída, e cada filosofia, então, é uma tentativa de encontrar e de responder a estas perguntas fundamentais que todo homem sensato se faz, e cada filosofia, portanto, pode redundar na afirmação de um ou de mais princípios, às vezes distintos, Obviamente, então, nem todas as respostas estarão corretas, nem todos os encontros serão verdadeiros encontros, no sentido de que nem todos os filósofos, nem todas as escolas filosóficas, nem todo o esforço da razão humana, todo esforço racional filosófico, ele chega ao objetivo e ao verdadeiro objeto da filosofia, este princípio primeiro, este princípio fundamental do qual deriva a realidade, ao qual a realidade retorna, como o fim, como a finalidade para a qual esta realidade existe. Então o Zubiri vai dizer na sua obra Natureza e História de Deus, seu primeiro livro, Naturaleza e História de Deus, de 1944, vai dizer que o próprio objeto da filosofia é um problema filosófico. Qual o objeto da filosofia?
ainda nessa reflexão, acompanhando essa reflexão zubiriana, nós podemos dizer que enquanto as ciências particulares, né, as ciências modernas, a física, a química, a biologia, né, todas as ciências que surgiram a partir do século XVI, XVII, XVIII, enquanto elas partem da posse de seu objeto, né, o físico sabe que investiga o movimento na realidade, o químico sabe que investiga as transformações internas à realidade, os elementos fundamentais, né, as suas mesclas, as suas sínteses, etc. O biólogo sabe que investiga os seres vivos. Todos esses cientistas, nestas ciências modernas, nessas ciências matemáticas e nessas ciências empíricas modernas, eles sabem por onde o seu saber começa, mas o filósofo ele começa tendo que justificar a existência do seu objeto, né? É por isso que Aristóteles chama, o grande filósofo Aristóteles, que Santo Tomás vai dizer o filósofo, né? O filósofo por antonomasia, por excelência. Aristóteles dirá que a filosofia é a ciência que se busca, né? A filosofia ela chega ao final, quando o filósofo já está maduro, quando o filósofo já consegue, depois de refletir sobre a tradição filosófica, depois de refletir sobre a realidade a partir daqueles princípios e daquelas reflexões da tradição, então ele é capaz de dizer, né, ou de indicar qual é o princípio da realidade, qual é o objeto buscado pela filosofia, né? O objeto da filosofia, dirá Zubiri, é constitutivamente latente. Em que sentido ele diz isso? Ele está incluído em todos os objetos. Um princípio fundamental, para que seja tal, ele tem que, de alguma forma, estar, assim viam os gregos e assim vê um bom filósofo em qualquer época, ele tem que estar principiando as realidades principiadas, por assim dizer, a cada momento, né? A filosofia tem esse objeto latente nos objetos, porque, de certo modo, as coisas que nos cercam, os objetos que nos cercam, são um caminho, ou são o caminho que nos vão levar a este objeto principal, né? Este objeto, este fundamento, que não é um objeto no sentido etimológico, né, algo que está diante da nossa vista, né? Mas é um objeto enquanto o objeto da busca, né? Ele não se identifica com nenhum dos objetos que nós temos à mão, com nenhum dos objetos que nós temos diante da nossa consideração mental mais imediata, né? Ele não pode ser abstraído imediatamente a partir dos fenômenos que nos cercam, né? das percepções que nós temos da realidade que está à nossa volta, mas ele precisa ser encontrado a partir de uma reflexão sobre esta primeira reflexão inicial, de uma reflexão metafísica, né? Diria um filósofo clássico, embora não tenha começado com esta reflexão metafísica, a filosofia no seu início histórico, ela posteriormente avançou em direção a esta reflexão que encontra num objeto, além da empiria, além da experiência, além dos fenômenos que nós podemos perceber, a filosofia então encontrou este objeto transcendente, este fundamento transcendente, como sendo a causa dos seres, dos entes que nos cercam. Este objeto aqui todos chamam Deus, como diz Santo Tomás no final das suas vias, mas aqui nós já estamos antecipando uma resposta concreta, né, que é a melhor resposta, digamos assim, mas que não é evidente. Não é evidente no início da filosofia, enquanto início da reflexão filosófica, da busca, e nem era evidente, nem foi evidente no início histórico da filosofia, né? E tampouco, preciso já antecipar,
Deus, enquanto a causa primeira, não é, digamos, é a mesma realidade, mas não sob o mesmo ponto de vista de Deus enquanto se revela sobrenaturalmente na religião, né? São duas perspectivas distintas, embora se trate da mesma realidade. Aquilo que a filosofia alcança da causa primeira é precisamente o fato dele causar este mundo, dele fundamentar este mundo, e não a vida própria ou a vida íntima desta realidade primeira. O objeto da filosofia, portanto, se distingue do objeto da religião ou da teologia sobrenatural, dizendo de maneira mais própria. Então, o que é o objeto da filosofia? Ele está velado em cada coisa, né? Ele é, digamos assim, ele deve ser encontrado a partir da dimensão inteligível mais profunda de todo objeto. Ele não vem dado naquelas dimensões mais superficiais, mais experimentáveis, mais empíricas. Ele está além da percepção do senso comum e está também além daquela percepção das ciências particulares empíricas. O ato que torna patente, né, este princípio filosófico do filosofar, para que nós possamos então buscar o princípio da realidade, não é uma apreensão vulgar, uma apreensão natural, né, da simples percepção, mas é um novo ato mental, né, uma reflexão que descobre dentro da realidade, né, na realidade à nossa volta, não um novo objeto entre os demais objetos, mas uma nova dimensão inteligível de todo objeto que nos remete assim a esse princípio além dos objetos, enquanto ele não é uma coisa contida em cada objeto, mas é o fundamento de cada objeto que, digamos, reluz neles, mas não se confunde com eles e nem mesmo com a sua essência, né? Se assim fosse, nós teríamos o panteísmo, né? E o panteísmo não é uma resposta verdadeira, antecipo aqui, não é uma resposta verdadeira à questão do princípio. Depois a gente vai ver bem detidamente por que não é, né? Mas, seguindo com a questão do objeto da filosofia, né, e da inteligibilidade filosófica que nos remete ao problema do fundamento ou do objeto fundamental, da realidade fundamental, que de algum modo perpassa todas as coisas, mas não é evidente nelas, simplesmente nelas reluz, nelas está presente a modo de causa, né? E não como uma parte integrante das coisas. Há uma diferença radical entre a filosofia e a ciência. A filosofia é um saber estrito, como a ciência é um saber estrito, mas é diferente. A ciência é um conhecimento que estuda um objeto que está aí, diante de nós. A filosofia persegue seu objeto, né? A filosofia, não num sentido subjetivo, né, mas nesse sentido da busca, da descoberta, é a constituição ativa do seu próprio objeto. Veja, não é que ele constitua como Kant diz, a objetividade, né, mas ela precisa, não é que ela constitui, digamos, melhor dizendo, não é que ela constitui o objeto em si mesmo, mas ela precisa buscar algo que não está imediatamente dado, né? Ela é uma descoberta em ato, né? Já me antecipando, o erro kantiano é fazer despojar a filosofia de um objeto próprio, fazendo-o recair no nosso modo de conhecer. E o erro de Hegel é substantivar o objeto da filosofia,
fazendo dele o todo de onde emergem dialeticamente e onde se mantém dialeticamente os demais objetos. Aqui eu já antecipo teses que são profundas e que são difíceis de ver assim, mas o que eu quero dizer é que a filosofia não é uma simples reflexão sobre a ciência, sobre o modo de conhecer da ciência, como diria Kant, né? A filosofia não é simplesmente... O objeto da filosofia não é simplesmente o conhecimento humano, o modo científico do conhecimento humano, e nem é, digamos, o objeto da filosofia nem é, o todo do qual sairiam as partes, né, as coisas que nós encontramos como pensa-reino. Mas isso também, a prova ou a demonstração disto será vista de maneira mais detida quando nós falarmos, ainda que de maneira panorâmica, da filosofia moderna, porque este é um curso introdutório. Enquanto qualquer ciência, volto aqui às noções de Zubiri, considera as coisas que são tais e como são, o movimento, as coisas enquanto moventes, as coisas enquanto vivas, as coisas enquanto mutáveis, enfim. A filosofia considera as coisas enquanto são, enquanto elas têm realidade, enquanto elas têm ser. O objeto da filosofia é, por assim dizer, transcendental. Transcendental é distinto de transcendente, é bom marcar essa diferença logo de cara. Transcendente é aquilo que está além de qualquer experiência possível, e transcendental é aquilo que está presente de uma maneira velada a esta primeira experiência meramente sensível, meramente perceptiva. Transcendental é aquilo que perpassa toda a realidade, perpassa num sentido de que é precisamente esta inteligibilidade velada, que nos dará então o objeto, o fundamento primeiro da realidade, reluzindo, portanto, em cada coisa, em cada realidade que nós temos diante de nós. Por outro lado, ainda que não seja exato aquilo que Kant dizia de que não se aprende filosofia, só se aprende a filosofar, é verdadeiro que só se aprende filosofia pondo-se a filosofar. Ou seja, como diz outro grande filósofo contemporâneo, o padre Manuel Garcia Morente, a filosofia necessita ser vivida. Necessitamos ter dela uma vivência. Isto ele o diz no seu Fundamentos de Filosofia, um excelente livro de introdução à filosofia, que tem toda uma parte sistemática e também uma parte histórica, duas partes muito importantes, onde ele faz uma introdução bastante boa à filosofia. Eu não aprendo filosofia simplesmente decorando aquilo que os filósofos falaram, mas tentando penetrar no interior da reflexão, no interior da argumentação. Eu devo ser capaz de entender, da maneira que me for possível, de acordo com o meu dom, de acordo com a minha maturidade intelectual, devo ser capaz de entender, para dizer que eu estou filosofando, por que aquele filósofo disse aquela coisa que disse, ou por que ele não deveria ter dito. Ou seja, eu devo ser capaz de chegar, através da reflexão e dos argumentos filosóficos, à realidade mesma sobre a qual os filósofos estão versando, ou devo ser capaz de ver, a partir de filósofos mais inteligentes, que tais ou quais filósofos não chegaram, não atinaram para a realidade sobre a qual estariam supostamente falando, mas estão falando desde alguma perspectiva imaginativa, desde alguma perspectiva logicamente errada, que se desviou
se desviou daquilo que é verdadeiramente a dimensão inteligível dos objetos que nos são dados e que, portanto, não são capazes de chegar àquelas dimensões mais profundas da realidade, não são capazes de atinar bem para o que é a alma espiritual, não são capazes de atinar bem para o que é a lei natural moral, não são capazes de atinar bem para o que é o ser, né, das coisas experimentáveis, não são capazes de atinar bem para o que era o ser, o próprio ser, né? O ser absoluto do qual todo ser, todo ente é derivado, aquele ser que participa o seu ser como outro, né? As coisas que são criadas, as coisas que estão nele fundamentadas, mantendo a distinção entre elas, né? As criaturas, as coisas fundamentadas e o Criador, o fundamento. Toda ciência se refere sempre a um objeto mais ou menos determinado, né? Repetindo aqui a ideia zubiriana. Se não há clareza prévia acerca do que se persegue, é porque ainda não é uma ciência, é porque ainda é um esboço de ciência, é porque ainda é uma ciência particular que se busca, mas que ainda não encontrou seu objeto. A filosofia é sempre uma ciência que se busca, no sentido de que, mesmo quando o filósofo maduro já sabe ou já encontrou o fundamento, o seu labor, o seu trabalho filosófico é o de sempre estar trazendo a mente, evidenciando no que é possível, né, no quanto for possível evidenciar este princípio. Porque senão o princípio se perde. O princípio talvez não se perca da sua memória, mas o princípio se perde, digamos assim, o conhecimento, a presença cultural, a presença social, a presença acadêmica, a presença, enfim, a presença do princípio na cultura e na sociedade, ela pode deixar de ter força e de tal modo que o princípio se torne ausente. Quando isto acontece? Isto acontece quando aquelas dimensões da realidade, que são as dimensões do pensamento humano ou do engenho humano ou da vida humana, né? Porque nem tudo aí é engenho humano, sobretudo a religião, quando estas principais dimensões da existência e da vida humana, elas sofrem uma crise. Quando a filosofia sofre uma crise de verdade, quando a religião revelada sofre uma crise de verdade e de bondade, quando a arte sofre uma crise de verdade ou de beleza, né? Então, aquilo que se sabe que é o princípio, este princípio deixa de ser um conhecimento operativo, né? Deixa de ser um conhecimento atual, presente na vida intelectual, na vida cultural e artística, na vida acadêmica e científica. Este princípio perde sua vigência, não porque ele em si mesmo deixe de ser o princípio, não porque ele possa estar morto numa interpretação um pouco, digamos assim, imediata daquele dito de Nietzsche, mas porque ele morreu para nós, morreu em nós, né? Morreu para nós ou morreu em nós. Então o princípio tem que estar sempre sendo atualizado, né? Na mente, na vida e na arte e na ação daqueles que se sabem principiados, daqueles que se sabem fundamentados. Do contrário, ele se torna, não em si mesmo, repito, mas para nós uma espécie de letra morta, de filosofia morta. E isso vai redundar numa filosofia mortal, né? Num pensamento mortal, no sentido de que mata, né? Mata a inteligência, vai redundar numa arte feia, numa arte que não eleva o sentimento estético, a contemplação da verdade, da bela verdade, da verdade bela, vai se transformar numa religião também que não vai ter mais capacidade, né? Se falta essa verdade, na filosofia e na teologia, no ensino da religião, ela vai se tornar sem e sobretudo se não há uma vivência caritativa coerente, a própria religiosidade, ao menos
ao menos em algum momento, vai sofrer uma crise a ser superada que vai obstaculizar o conhecimento prático, concreto, né? A presença real, digamos assim, vislumbrável, visualizável do princípio. Toda ciência, né, se refere então a um princípio, a um objeto mais ou menos determinado, senão não é uma ciência ainda, mas a filosofia é uma pretensão, uma perene reivindicação do seu objeto, uma enérgica iluminação dele, como diz o Zubiri, e um constante e constitutivo sitiá-lo, cercá-lo, né? E, bom, ao longo da história nós tivemos diversas respostas sobre o que é esse objeto, né? É a natureza, né, a physis dos jônios, né, dos primeiros pré-socráticos, é o ente, on, de Parmênides, aquele ser sólido e imutável diante de todas as mudanças, a ideia, né, platônica, a ideia que reside num mundo ideal para além dos objetos percebidos, o ente analógico de Aristóteles, né, ou a substância aristotélica, são as condições transcendentais subjetivas da experiência de Kant, é o cogito cartesiano, enfim. Ao longo da história, vários objetos pretenderam ser o objeto da filosofia, né? Pode ser que mais de uma dessas reflexões esteja certa ou meio certa, ou pode ser que algumas delas estejam totalmente equivocadas, né? Mas a filosofia é este trabalho da reflexão humana, do pensamento humano, inserido na vida, né? Que reflete a vida, a própria busca existencial, intelectual e moral do filósofo, que vai tentar sempre encontrar e tornar atual no mundo o princípio da realidade, das coisas reais, dos entes que nos cercam. Assim, a história da filosofia será, no fundo, a história da própria ideia de filosofia. A obra da filosofia é a conquista de sua própria ideia, né? A obra da filosofia é a conquista do que é a filosofia e de qual é o seu objeto, portanto, né? Porque a filosofia ela existe na medida em que ela manifesta do modo possível ao pensamento racional, que não é o mais sublime, o mais perfeito, absolutamente, numa consideração absoluta, isto é a revelação, isto é a teologia, mas é a filosofia, a instância máxima da razão humana, né? A obra humana, enquanto humana, mais capaz de atinar para o princípio da realidade. De outro modo, a história da filosofia nos alcança hoje em nossa circunstância concreta, né? E é esta circunstância que nos impele, que nos move a buscar a filosofia ou a filosofar. A ideia, ou melhor, o objeto da filosofia, se ele é realmente transcendental, tem algo a nos dizer hoje, para a nossa situação e desde a nossa situação. É essa a situação que nos impõe o filosofar nos dias atuais, né? Como diz outro grande filósofo espanhol, né, Julián Marías, eu me dediquei nos meus trabalhos acadêmicos superiores a estudar o Xavier Zubiri e tive que estudar a Escola de Madrid. Por isso que eu acabei gostando muito desses filósofos, não só pelo contato necessário que tive que ter com eles, mas porque eles são bons filósofos, né? Garcia Morente, Julián Marías, são todos filósofos que têm algo a dizer a respeito tem algo profundo a dizer a respeito da filosofia, né? Diz então o Marías, na sua Introdução à la Filosofia, essa que eu saiba não tem em português, mas faz parte das suas obras, está nas suas obras completas, volume 2. A introdução à filosofia tem como missão a descoberta e a constituição em nossa circunstância concreta do âmbito do filosofar, concreto também exigido por esta. Quer dizer,
Nem todos os homens se comportam, aqui sigo a reflexão de Marias, do mesmo modo a respeito dos elementos que se encontram em sua circunstância. Essa ideia da circunstância é muito importante e ela foi levantada pelo mestre de Marias, que foi o José Ortega y Gasset, que tem a famosa frase, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? No sentido de que eu não sou uma espécie de pensamento de eu isolado do mundo, como pensaria Descartes, mas de algum modo eu vivo na relação com aquilo que me cerca, e isso de certo modo reflui para a minha própria constituição pessoal, na medida em que ela é livre, na medida em que ela é moral, na medida em que ela pensa aquilo que não é ela mesma, né? É uma consciência intencional, uma inteligência intencional, e é uma liberdade que se apropria, é uma liberdade moral que se apropria das coisas, dos meios que estão ao redor, né? Para alcançar o próprio bem. A introdução à filosofia de Marias, ela descobre na nossa própria circunstância o âmbito do filosofar. E nem todos os homens se comportam do mesmo modo a respeito dos elementos que se encontram em sua circunstância. Há aqueles que vivem fora dos problemas teóricos, a imensa maioria. E eu acredito que aquele que está aqui buscando um curso de introdução à filosofia não faz parte destes, né? O próprio fato de buscar um curso de filosófico, né, introdutório, significa que a pessoa está buscando, né, desenvolver uma capacidade teorética capaz de refletir sobre as questões pertinentes ao ser humano, pertinentes ao mundo, de uma forma filosófica, né? Há os que conhecem a existência desses problemas teóricos, mas como problemas alheios, né? Tem um contato informativo com a filosofia. Aos que se colocam de fato estes problemas teóricos, né? Eles pretendem ter uma ideia do mundo, pretendem realizar uma construção racional coerente, explicativa da realidade. Estes não são só os filósofos, né? São os cientistas, ainda que com aquela limitação das ciências particulares, os teólogos e os filósofos, né? Os teólogos e os filósofos são os que têm mais propriedade para dar esta resposta global, mais universal às questões fundamentais. A situação a descrever, né, pelo filósofo, pelo teólogo, pelo cientista humano, digamos assim, é aquela do homem não intelectual, né? A situação a ser descrita e a ser explicada é aquela situação de todo homem, né? Aquele que não se compraz em problemas, mas os ignora e não pretende construir teoria alguma, mas que simplesmente vive na circunstância em que se encontra. De modo que é importante a gente começar um curso introdutório, não só falando, né, das abstrações, né, da abstração sobre o objeto da filosofia, mas olhando para o nosso mundo e tentando encontrar nele essa circunstância, que é a circunstância na qual nós vamos buscar de maneira reflexiva, de maneira pessoal, né? Bom, juntos aqui como uma escola filosófica, digamos assim, vamos buscar essa resposta sobre o objeto da filosofia, né? Qual é a circunstância na qual nós nos encontramos? O Julián Marías, na sua introdução à filosofia, que é da década de 40, 50 do século passado, enumera algumas características. Bom, eu tive que atualizar essas características. O que eu vou falar agora se baseia no que ele diz, mas está, digamos assim, desenvolvido a partir da minha própria percepção das coisas que nos cercam, né? Onde eu tento aqui falar coisas que são visualizáveis, em princípio, por todas as pessoas, né? Nosso mundo é marcado pela tecnologia e o virtual, pela velocidade imensa de informações e de interpretações muitas vezes desencontradas, né, ideológicas sobre a realidade. Pela aceleração sempre maior do ritmo da história, né, pois a intensificação das comunicações multiplicaram as ações históricas, né? Os acontecimentos e as ações determinantes do curso das coisas
curso esse que é cada vez mais global, eles são sabidos, eles são conhecidos praticamente de modo imediato por uma quantidade cada vez maior, enorme de seres humanos. Esse mundo também é marcado por um intento de criar unidades econômicas mais amplas que as nações modernas. A gente tem a União Europeia, o Mercosul, os BRICS e por aí vai. Por um globalismo político dirigido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, isso desde a década de 40, 50, mas num processo em que cada vez mais essa instituição ela influi e ela acaba dirigindo o âmbito da ação política das diversas nações que a ela pertencem. Um globalismo político a serviço de uma ideologia pós-moderna, né, desconstrucionista, que não acredita mais que existe o ser, que existe a verdade, que existe a realidade, e nihilista, né, que crê poder recriar a realidade, que crê poder estabelecer um fundamento ou quaisquer fundamentos a partir dos próprios caprichos, dos próprios arbítrios, da própria imaginação. Um globalismo assim cada vez maior, cada vez mais intenso, né? Cada vez mais presente, uma ideologia pós-moderna cada vez mais marcante, onde nós temos o lobby LGBT, o lobby do aborto muito forte. Ademais, nós temos também o ocaso do imperialismo americano e um capitalismo global cada vez mais capitaneado pela China. Existe a presença, né, um recrudescimento de formas socialistas de governo na América Latina. Há também o aparecimento de uma nova direita nacionalista, às vezes também com algum elemento aí filo-gnóstico, filo-esotérico, filo-fascista, ainda que muitas vezes esse elemento seja bem marginal. Marcado também esse nosso mundo pelo ressentimento das massas e pelo prestígio, pela questão do prestígio, né, das lideranças populistas e medíocres, à esquerda ou à direita, né, por uma situação cada vez mais crítica da família enquanto forma social, né? Não se trata primeiramente ou especificamente do sacramento católico do matrimônio, né, mas da família como forma social. Isso se arrasta há tempos, né? Mas o golpe de misericórdia, né, contra a família, né, o golpe contra a família é a assunção da sua forma social pelo lobby gay. Antes brigavam contra a família, agora se apropriam da noção de família e de modo a miná-la totalmente, né, a minar totalmente a razão de ser da família, a essência intrínseca da família, né? Por esse niilismo que não acredita em essências, não acredita em ser, não acredita em realidade. Também nós temos uma cultura pop, um divertimento cada vez mais vulgares, né? Acredito que não é preciso falar muito sobre isso. Nós temos a substituição da religiosidade pela autoajuda, o esoterismo, o coaching, né? Há uma forte presença do terrorismo jihadista nos últimos anos, especialmente o Estado Islâmico, chamado Estado Islâmico. Nós temos uma igreja católica marcada por escândalos morais, enfraquecida em seu testemunho, em sua unidade doutrinal e litúrgica, ainda que haja um certo renascer de formas tradicionais e uma certa persistência de grupos conservadores, né, orantes, apostólicos e tal. Nós temos finalmente uma pandemia, uma doença, um novo vírus que atinge todos os cantos do globo, né, e que revela a fragilidade da humanidade, né? A fragilidade enquanto a natureza humana, né, é suscetível a padecer diante de uma forma que nem é uma forma de vida exatamente, é um vírus. E também a fragilidade da nossa capacidade de lidar com a situação, né? Enfim, uma fragilidade que, por outro lado, também aponta muitas vezes uma confiança na ciência como aquela que vai ser capaz de trazer a solução
e uma fragilidade espiritual e moral que não é capaz de sequer de interpretar uma pandemia dessas como um aviso, um sinal dos tempos de que a humanidade precisa mudar seus rumos, precisa se converter, precisa despertar novamente para os valores transcendentes e não só se preocupar por essa realidade imanente, por essa realidade temporal. Esse mundo é um mundo que, já fazendo uma reflexão, né, crítica sobre essa situação, é um mundo que padece pela falta de uma verdadeira unidade, pois essas unidades que há, elas têm sido construídas de cima para baixo e não geram uma real comunhão social. É um mundo que assim padece também de uma verdadeira pluralidade, pela tendência à uniformidade ideológica do pensamento, da cultura, da conduta. Uma outra forma de definir a filosofia é como a busca da unidade na multiplicidade. É um tema que vai nos acompanhar ao longo desse curso introdutório, e ele também é a chave para a compreensão do nosso mundo ou da nossa situação real, da nossa circunstância e, quiçá, da ação moral exigida pelo nosso tempo a cada qual, né? O que unifica a realidade é o princípio verdadeiro, presente em todas as coisas reais, presente nas pessoas, conservando-as em sua boa diversidade. Daí a importância de se refletir verdadeiramente, né, a respeito do princípio da realidade, a respeito do fundamento das coisas e das pessoas. Né? Daí a importância da filosofia. Né? Como uma espécie de apêndice, antes de terminar essa primeira aula, o Giovanni Reale, também um grande historiador e filósofo contemporâneo, de inspiração mais platônica e agostiniana, ele vai falar na sua obra O Saber dos Antigos de vários males contemporâneos radicados no niilismo e na morte dos valores metafísicos, na morte dos valores filosóficos clássicos, vários males que podem ser, de certa forma, curados, né, ou remediados pela filosofia clássica. Né? E esse é um curso introdutório que vai falar da filosofia clássica, vai chegar a falar de Sócrates, Platão e de Aristóteles, mais particularmente de Sócrates, mas também dando uma visão panorâmica de Platão e Aristóteles. Né? Então nós temos, de acordo com Reale, o reducionismo cientificista da razão, o ideologismo e o esquecimento do verdadeiro, o praxismo e o produtivismo tecnológico, o bem-estar material sucedâneo da felicidade, a difusão da violência, a perda do sentido da forma, da beleza, o esquecimento do amor, o individualismo levado ao extremo, a perda do sentido do fim, da finalidade, do objetivo, o materialismo e o esquecimento do ser. Então, nas próximas aulas, já fazendo uma introdução mais à história da filosofia, começando pelo mito, né, que precede a filosofia, nós vamos, então, em busca desse objeto da filosofia, em busca desse princípio que pode nos trazer uma luz para a nossa situação, para o nosso tempo. Né? A filosofia é uma reflexão teorética, mas ela é uma reflexão teorética teórica, né? Encarnada na vida. E ela, portanto, tem que ser capaz de nos oferecer algumas chaves para vivermos bem. Né? Ela não busca primeiro, né, e aqui já me oponho à opinião de Karl Marx, transformar a realidade. Não. Busca entendê-la profundamente, pois só uma realidade bem compreendida e um princípio, o verdadeiro princípio encontrado, é a chave para que nós possamos viver bem, amar corretamente a realidade e aí sim realizar com a paciência, com a fortaleza requerida, a devida transformação, a devida conversão
da realidade, da circunstância que nos cerca, ao verdadeiro ser, né? Nós devemos conhecer a realidade para fazer com que ela seja ela mesma, a começar por nós mesmos, né? A filosofia não tem sentido se o filosofante, se o aprendiz de filósofo, não é alguém que queira conformar a sua vida, a sua própria realidade, à verdade conhecida. E aqui nós ficamos, né, nessa primeira aula, terminamos aqui e esperamos reencontrá-los seguidamente. Na próxima aula eu vou falar sobre o mito e a filosofia. Um forte abraço e até lá.